Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de notícia e dessa vez para falar sobre Daniel DC Cormier, o atual campeão do UFC na categoria meio pesado e também na categoria peso pesado. Ele tem 2 cinturões em simultâneo, assim como o McGregor também conseguiu, só que na categoria peso pena e categoria peso leve, né? E vamos falar aqui sobre uma entrevista, um bate-papo que o DC teve aí, o Daniel Cormier, né? DC é o apelido, porque também é a sigla, mas enfim. E aí vamos falar sobre quem ele acha o melhor peso pesado da história do UFC. Ele não acha que é o Miocic. Então vamos falar sobre isso, mas antes se inscreve no canal, clica no sininho para ativar e receber as notificações dos vídeos novos, afinal de contas tem vídeo novo todo dia, e também já deixa o like aí no vídeo, beleza? Então bora lá. O que ele disse sobre isso? Não, ele não acha o Miocic e ele também não se acha o melhor peso pesado da história do UFC. Ele fez aí essa disputa pelo cinturão contra o Miocic, venceu no nocauteou no primeiro round o Miocic, que era o recordista de defesas de cinturão, então ele já conseguiu uma vitória muito expressiva, fez algumas outras lutas no peso pesado, venceu todas antes de descer para o meio pesado e também se tornar campeão, mas mesmo assim ele não se acha o melhor da história e também não acha o Miocic o melhor peso pesado da história do UFC. Ele acha o parceiro de treino dele, Cain Velasquez, o melhor lutador peso pesado da história do UFC. Lembrando, Cain Velasquez foi campeão, perdeu o cinturão para o Cigano, né? Acabou sendo nocauteado, mas depois venceu o Cigano, recuperou, né? E assim, foi uma luta onde bateu bastante no Cigano. E o DC acha o Cain Velasquez o melhor, e não só porque ele foi campeão, acabou perdendo, mas depois recuperou o cinturão, mas por conta das vitórias, da forma como ele vencia, né? O Cormier disse que ele venceu todas as lutas que ele fez no peso pesado no UFC, né? Nunca perdeu, aliás, nem fora do UFC ele nunca perdeu nessa categoria, só que ele não se acha o melhor porque ele acha que não lutou tão bem nessas lutas na categoria peso pesado. Ele acha que o Cain Velasquez lutou melhor que ele, afinal de contas o Cain Velasquez ganhava todas as lutas e ganhava todas as lutas assim, por nocaute, é isso que eu quis dizer, não é que ele sempre ganhava todas as lutas, porque ele perdeu, eu já falei isso, né? Mas assim, quase todas as lutas, quase 100% das vitórias do Cain Velasquez era por nocaute. O Cain Velasquez, para quem não sabe, ele é o recordista em quantidades de nocaute na categoria peso pesado do UFC. Ele é o cara que tem mais nocautes nessa categoria como um todo. Então ele tem uma série de lutas, né? Vou até aqui pegar para vocês o cartel dele, no geral, né? É 14-2, então ele tem 16 lutas, né? Então desde a terceira luta até a 16ª, todas ele fez no UFC, né? E ele nocauteou em praticamente todas. Né? Em uma delas ele foi finalizado quando ele perdeu para o Verdun, né? Uma outra contra o Cigano ele venceu por decisão, né? Ele não conseguiu nocautear. Uma ele perdeu para o Cigano e mais uma que foi por decisão. Todo o restante das lutas foram nocaute técnicos ou nocaute. Então, só para vocês terem noção, para embasar isso que o Cormier está falando, a primeira luta do Cain Velasquez ele venceu por nocaute técnico no primeiro round, a segunda luta ele venceu por nocaute técnico também no primeiro round, a terceira luta ele venceu por nocaute técnico no segundo round, a quarta luta, que foi contra o Sheik Congo, ele venceu por decisão, então essa foi uma das lutas que ele não conseguiu nocautear. Depois ele pegou Ben Rothwell, nocauteou. Depois ele venceu o Minotauro por nocaute. Depois ele venceu o Brock Lesnar por nocaute técnico. Depois ele venceu o Pezão por nocaute técnico. Depois venceu o Pezão de novo por nocaute técnico. Depois venceu o Cigano por nocaute técnico. Depois venceu o Travis Browne por nocaute técnico. Então, isso sem contar que ele ganhou bônus, que ele defendeu o cinturão, que ele conquistou o cinturão. Então, realmente, se você olhar o cartel do Cain Velasquez, é muito expressivo. E é uma pena que ele se machuque tanto, que ele tenha tantos problemas, que ele não consiga ter uma constância nas lutas, que o tempo todo ele fica fora, né? Então, é uma pena. É um dos caras da categoria peso pesado que eu mais gosto, e eu concordo com o Cormier. Eu acho que é um dos caras mais dominantes que já teve na categoria. Inclusive, acho sim um dos melhores, possivelmente até o melhor da história da categoria peso pesado, tá? Eu não acho que é o Miocic, como muita gente acabou falando. Pode ser que essas pessoas tenham mudado de ideia porque ele acabou perdendo pro Cormier, né? Mas não sei, mas eu nunca disse e nunca achei, né? Inclusive eu disse que se o Miocic vencesse o Cormier, aí sim eu consideraria ele o melhor da história, porque eu achava que o Cormier tem, na verdade, né, muito jogo, muita qualidade, nunca perdeu na categoria. Então, assim, se o Miocic fosse lá e nocauteasse realmente o Cormier, aí eu consideraria até colocar o Miocic ali como o melhor, né? Mas para mim, justamente pela dominância, né, o
Cain Velasquez, ele pegava caras gigantes como o Brock Lesnar, como o próprio Pezão, e ele não ganhava assim um soco nocauteou, não, ele espancava os caras, ele surrava os caras, e ele domina, né? E é justamente isso que o Cormier cita. Ele não ganha ali na trocação por um soco, é justamente isso. Ele pode lutar os 5 rounds, ele vai lutar 5 rounds te batendo, como ele fez com o Cigano. O cara é um peso pesado que tem um condicionamento físico absurdo. Só teve uma apresentação que ele não teve um bom condicionamento, que foi contra o Verdun, mas por conta da altitude, não se preparou direito e tal. Mas se você pega as lutas dele, o cara não cansa. Ele é um peso pesado que não cansa, que bate o tempo inteiro, que gruda em você, que te derruba. Então, realmente o Cain Velasquez é um cara muito impressionante, né? Então, essa foi a declaração do Cormier, né, dizendo que ele não se acha o melhor da história da categoria peso pesado, não acha o Miocic, que ele acha assim o parceiro de treino dele, Cain Velasquez. E como eu tô dizendo aqui, eu também concordo, eu acho que o Cain Velasquez é o melhor, se não for o melhor, tá ali pelo menos no top 3 dos melhores pesos pesados da história. Então, tem ele, o Verdun também é um cara muito bom, mas o Verdun tem muitos resultados que acabam, muitas derrotas, às vezes até por exemplo, pro Volkov. Então, eu não acho que dá para colocar o Verdun como o melhor da história, justamente por conta dessa inconstância, né? Então, eu considero mais quantidade de vitórias e dominância. Então, para mim, o Cormier tá ali, né, entre os melhores, o próprio Cain Velasquez. O Miocic também tá ali em cima, é óbvio, tá ali próximo, né? Eu não acho o melhor, mas tá sim ali em cima, porque também não dá para ignorar tudo que ele fez aí, tudo que ele conquistou, né? Então, é isso, né? Eu acho que já deu para embasar mais ou menos o que eu acho aqui. Deixa nos comentários se vocês concordam comigo, se vocês concordam com o Cormier, né? E assim, em resumo sobre o Cain Velasquez, antes que alguém me pergunte aí nos comentários, não tem nenhuma notícia ainda sobre volta ou não, enfim. É uma situação realmente lamentável, porque como eu disse aqui, é um cara muito bom, que agrega muito para a categoria, né? Então, eu torço para que ele volte, mas não tem nada confirmado. Então deixem nos comentários se vocês concordam comigo e com o DC que o Cain Velasquez é o melhor da história, ou pelo menos o segundo, ou enfim, tá ali em cima. Ou se vocês não concordarem, deixem aí nos comentários quem que vocês acham que é o melhor peso pesado da história, beleza? Então não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!